Provocações, provocações. Ai de mim, míseros restos, ainda provocações, meu Deus do céu. Bom, preparem-se, hein? Preparem-se, porque vem aí um historiador brasileiro formado nos Estados Unidos e doutorado em História Econômica na USP, Universidade de São Paulo. Frente ao tom acadêmico desse anúncio, vocês devem estar perguntando, preparar-se por quê? Por que ele não quis se limitar às becas e aos diplomas? Preferiu sair para a vida, viajou pela América Latina de navio cargueiro, ônibus, caminhão, carona. Esse andarilho à la Guevara dos anos 90, ele escreveu 2 livros sobre o Guevara original. E para arrematar, passou um tempo no México conversando com guerrilheiros zapatistas. Preparem-se, temos um provocador, um grande provocador. Ele é Luiz Bernardo Pericaz. Luiz Bernardo Pericaz, quanto tempo levou e quanto custou esse seu tour aventureiro pela América Latina? Olha, isso começou logo que eu me formei, em 92. Eu morava nos Estados Unidos, fui para o Canadá. Lá, por diversas circunstâncias, consegui entrar num navio cargueiro brasileiro, da Marinha Mercante Brasileira. Fomos seguindo toda a costa, primeiro do Canadá, Estados Unidos, até o Caribe. O navio ia parando em diversas ilhas do Caribe. Chegamos na Venezuela, da Venezuela fomos para a Bahia e, finalmente, o navio terminou seu périplo, vamos dizer assim, em Imbituba, em Santa Catarina. Lá eu saí. Então, essa foi a primeira dessas grandes viagens, né? E, em seguida, quer dizer, ao longo dos anos 90, todos os anos, eu, de alguma forma, sentia a necessidade de partir com minha mochila para conhecer o continente, né? Então, eu... Carona era cultura. Exatamente, exatamente. Eu, quer dizer, como eu estava escrevendo um livro sobre a guerrilha do Guevara na Bolívia, eu achei importante ir conhecer aquele país de perto, né? Então, foi a mesma coisa, quer dizer, eu peguei um ônibus em São Paulo e cheguei até a Bolívia, atravessei a fronteira ilegalmente, espero que os bolivianos me perdoem, né? Depois eu consegui regularizar minha situação, viajei por toda a região onde o Guevara lutou, né? Entrevistei ex-guerrilheiros e militares, inclusive o homem que capturou o Guevara. Ele era muito contra o Guevara? Olha, na entrevista ele deu a impressão de que era apenas uma questão militar, que ele tinha um respeito pelo Guevara, mas que ele estava cumprindo ordens. Agora, eu particularmente não engulo muito essa história. Quer dizer, você tinha uma caçada ao Guevara há um bom tempo ali na Bolívia, e é óbvio que ele estava extremamente implicado naqueles eventos todos, né? Para fazer tudo isso, você precisa ser um homem rico? Olha, para você ter uma ideia, uma viagem dessa pela América Latina, eu tive outro dia, por exemplo, com a minha esposa viajando pelo sertão. A gente viajou por 4 estados do Nordeste, o sertão de 4 estados de ônibus, e ficamos em pensões que a gente pagava R$20 por dia, quer dizer, nas piores condições. Que prazer é esse? Olha, o prazer de você ver a vida real, e não a vida que você vê na televisão, ou é imaginária, ou inventada. Se você vai para o meio do sertão e conversa com as pessoas, anda com elas, sente a vida delas, você pode captar realmente uma vida que é muito diferente dessa que tentam vender nesses programas de televisão. É a vida trágica. Trágica, mas ao mesmo tempo muito bela, porque há uma tragédia realmente. Mas eu não sei se é pior a tragédia dessa gente. No sertão eu encontrei as pessoas mais decentes desse país, mais íntegras, mais honestas. E eu acho que quando você conversa com aquelas pessoas, você ainda tem esperança que esse país pode sair desse buraco que ele está. Você não tem essa esperança? Eu tenho, eu tenho. Você traduziu para o português autores que o nosso público não tem a menor ideia de quem sejam. Por exemplo, Slavoj Žižek. Uhum. Quem é? Žižek é um teórico marxista, né, esloveno, que é um teórico da pós-modernidade. Ele faz muito sucesso, vamos dizer assim, no meio acadêmico europeu, aqui no Brasil também,
está começando a realmente ficar conhecido. Quer dizer, todos esses autores que eu traduzi, alguns são comissionados, obviamente, né? São trabalhos que eu sou contratado para fazer. Mas para que servem essas pessoas hoje? Olha, eu acho importante, traduzindo, por exemplo, autores como José Carlos Mariátegui, que é um dos pais do marxismo latino-americano, um teórico marxista peruano do começo do século, ou o próprio Jack London, que traduziu os artigos políticos, ou o Edward Said, quer dizer, essas figuras que são muito pouco conhecidas, mas que trazem talvez uma ótica diferente do que está sendo colocado aqui eu não sei se só no Brasil, mas em geral, quer dizer, que é a ótica de se vender um livro ou uma ideia a partir do momento que você tem um público relativamente grande que vai poder dar um certo lucro para a editora. Grande? Um público grande para esses autores? Não, aí que está. Esses autores não têm esse público. O público grande é a autoajuda, são os autores... Os Paulos Coelhos. Exatamente. Quer dizer, se você não fizer um contraponto para isso, se você ficar reproduzindo simplesmente o que o mercado exige, se você vai fazer uma peça da moda, você vai contratar uns atores globais, vai pegar um roteirista de novela e vai fazer uma peça que o público vai querer, talvez uma Broadway, né? Mas se você quiser provocar realmente, como o seu próprio programa o faz, né? Você vai procurar autores que vão instigar as pessoas a pensar. Você vai fazer com que, nem que seja pouca gente, nem que esse público seja muito reduzido, mas se você conseguir provocar uma ou outra pessoa, você vai estar cumprindo alguma função. Por que você, jovem, bonito, bem casado, pelo menos bem casado no momento, por que você se interessa por isso? Olha... Você quer a revolução pelas armas? É difícil é difícil você viver no mundo como nós vivemos e você ligar a televisão e ver a quantidade de podres, né? A estética da pobreza. Eu não sei nem se é isso, sabe? Mas qualquer pessoa com sensibilidade que vive num país como o nosso, se o sujeito mora na Suécia e tem a vida ganha, com o seguro social pagando todas as contas dele, tudo bem. Quando você vai na rua e não tem pobreza, não tem miséria, não tem assassinatos, não tem uma corrupção como a gente tem aqui. Agora, se você vive num país como o Brasil, a não ser que o sujeito seja um fanático pela revista Caras e queira aparecer na capa da revista toda semana com iates e com carrões, qualquer pessoa tem a sensibilidade para ver que isso aqui está no buraco. Nós estamos numa situação de barbárie e essa situação só sai disso, você só sai de uma situação desse tipo se você realmente tentar se mobilizar de alguma forma, seja em movimentos sociais, seja em partidos, seja escrevendo, seja divulgando ideias, seja dando palestras, seja dando aulas, mas fazer com que se crie um ambiente de ebulição de ideias. Para mostrar que a barbárie tem o rosto humano. Para mostrar que a barbárie pode ser, talvez, eu não sei se eliminada a curto prazo, mas que ela pode ser combatida, pelo menos. Diga uma coisa, Che Guevara, como é ir de mito latino-americano a bottom e estampa de camiseta nos Estados Unidos? Olha, essa é a lógica do mercado. Quer dizer, o Che Guevara se torna, ao longo dos anos, quer dizer, uma figura palatável, porque você despolitiza a figura, você transforma aquela figura que era um revolucionário, um líder marxista, um guerrilheiro, um político, e você transforma ele num garoto propaganda. Você joga a imagem dele numa camisa, num pôster, você não diz exatamente para as pessoas quem ele foi, nem quais eram as ideias dele, você transforma isso num objeto de consumo, que é o que... Dá uma raiva enorme. Realmente. Mas você sabe que o Alberto Granado, que é o grande amigo dele, que fez a viagem
pela América do Sul de motocicleta, disse que um dia perguntaram para ele, mas o que você acha? Quer dizer, ele nem disse, mas ele disse, o que o Che diria se soubesse que a imagem dele se transformaria numa foto, numa camisa, né? Ele disse, bem, se fosse numa mulher com peitos grandes, eu ficaria feliz, porque minha foto, eu estaria com a cara no meio dos peitos dela, né? Então, talvez até ele tinha o bom humor para entender isso, né? Pelo menos isso é bom. Agora, que imagem fazem hoje de Che os camponeses com quem você conversou? Olha, o Guevara é a grande referência de esquerda na América Latina. No Brasil, quer dizer, quando os trabalhadores sem terra que estão organizados em movimentos sociais, né, o próprio MST, esses movimentos realmente têm o Che como talvez a grande figura, a grande referência. No México também, quer dizer, no México o Guevara é cultuado, tanto pelos estudantes, né, como pelos camponeses. Agora, no México, em Chiapas, o que te disseram os zapatistas? Antes de ir para o México, eu realmente tinha um interesse em conhecer de perto aquele movimento e conversar tanto com os militantes da área urbana, né, que são, vamos dizer, o grupo de apoio nas cidades, né, dos zapatistas, como o próprio Exército de Libertação, Exército Zapatista de Libertação Nacional, que fica na Floresta Lacandona e algumas outras regiões do estado de Chiapas. Agora, quando eu cheguei lá, a impressão que eu tive é que era mais desarticulado do que eu pensava, que a influência real dos zapatistas na sociedade mexicana é muito menor, a força política deles é menor. Certamente que você tem grupos que apoiam o movimento, gente na cidade, gente no campo, mas você também tem uma diversidade de outros movimentos camponeses, você tem outros partidos, você tem uma diversidade de ideias sendo discutidas que não necessariamente são levadas a cabo ou impulsionadas pelos zapatistas. O Brasil não tem nem isso. Olha, o Brasil tem, para mim, o movimento social mais importante da América Latina até hoje, que é o MST. Eu acho que grande parte das mudanças, das poucas mudanças que ocorreram no Brasil, ao longo desses anos, boa parte foi impulsionada pelo MST, sabe? Há momentos que o movimento se retrai, há momentos que ele vai para as ruas,